quem sente dor, o tempo é inimigo. Cada minuto é insuportável. Momentos de aflição e tortura. Quando os limites da medicina se esgotam, o poder de Deus entra em ação. Está no ar o programa Corrente dos 70. Valentina sempre foi uma criança alegre, agitada, brincalhona. Era uma menina que fazia esporte, fazia natação, tinha uma vida agitada, sempre correu, sempre brincou, sempre foi muito esperta. Mas aos 6 anos, a menina sorridente das fotos veio enfrentando uma terrível fase em sua vida. Ela foi diagnosticada com um tumor raro no cérebro, que foi crescendo, e aos poucos ela foi perdendo os movimentos. De raciocínio, tá ótima, não afetou nada, nada. Essa parte não. Afetou só a parte física? A parte física, a locomotora, o rosto aqui tá paralisado, se ela sorrir só daqui, o olho dela não fecha, a gente joga o colírio. A garota, que era cheia de energia, agora não levanta do sofá, já não sorri, mas ainda consegue se comunicar. Você quer água? Vou pegar água para você. Faz com você. Levanta um pouquinho para beber. Levanta para beber. Aí, vai, isso. Ao olhar as fotos de Valentina, Valéria lembra o quanto a filha era alegre. Ela era muito ativa, né? Me dá saudade de ver ela correndo pela casa, a Valentina não ficava parada. Ela sempre estava movimentando, sempre estava fazendo alguma coisa, sempre correndo, sempre ativa. E hoje ela só fica no sofá. Os sintomas da doença apareceram de repente. Primeiro, o estrabismo, que é um distúrbio que afeta os olhos. Depois, o quadro foi piorando e mesmo com 30 sessões de radioterapia, o tumor ainda avançou. Os médicos deram menos de 2 anos de vida para Valentina. Quando o médico me falou que isso não tinha cura porque era no tronco e que ela não podia fazer cirurgia e que ela só tinha 22 meses de vida, meu chão caiu, eu fiquei desesperada. Eu já pensei em fazer vários pacientes, falei, não, se a minha filha vai ter só 22 meses, eu vou fazer tudo que ela quer. Eles podem causar tontura, eles podem causar dificuldade de deglutição, eles podem causar paralisia de par craniano, então os olhos eles não olham para o mesmo local. Eles podem causar algumas outras características, tá? E que leva a vida a ser insustentável. Mas a mãe não desistiu. Pesquisou e descobriu um tratamento experimental que pode prolongar a vida da filha. O procedimento ainda não é feito no Brasil, por enquanto apenas no exterior. A maior dificuldade é levantar o valor de R$1 milhão para custear o tratamento. A família está vendendo a casa e o carro. Mesmo assim, ainda vai faltar parte do dinheiro. Mas o que a Valéria não perde é a esperança de salvar a filha. É o que está me segurando. A fé que me segura. Se não fosse ela, eu não sei nem o que seria de mim. E a minha família. Porque ela mesmo que fala, Deus vai te curar. Deus vai curar. Não se preocupa, Deus está agindo. Ele vai te mostrar o caminho, vai dar tudo certo. Terrível, né? Quantas pessoas com tanta doença que a gente nem entende, né? Olha essas imagens da Cleivânia. A Cleivânia viveu isso também, como você viu aí na matéria. Olha que imagens pesadas, fortes, parece. Ela despelou, a pele soltou do corpo, inflamou, infeccionou. Olha, todo tipo de doença estava nessa mulher. O namorado dela veio para a Corrente dos 70, depois ela veio. Hoje estão casados, felizes, cheios do Espírito Santo e curada. Curada. Você tem uma doença que os médicos não descobrem a causa? Você tem um diagnóstico de uma doença incurável? Terça-feira é o dia do seu milagre. Corrente dos 70.
Uma corrente pela vida. Vamos assistir. Dona Cleivânia, conta pra gente aqui a situação que a senhora chegou e o milagre que Deus realizou na sua vida através da corrente do CT. Eu fui diagnosticada com um tumor no cerebelo. O cerebelo é um órgão responsável pelo equilíbrio do corpo. E quando eu cheguei ao hospital, na situação totalmente adversa, terrível, chegou ao diagnóstico desse tumor e eu precisei ser submetida a uma cirurgia para retirar. Na cabeça? Sim, na cabeça. Cirurgia na cabeça é coisa grave, sim ou não, pessoal? A senhora teve que passar por isso. Sim, eu tenho quase 70 pontos na cabeça. Fui submetida à cirurgia para retirada do tumor. E 4 dias depois eu recebi alta, porque eu tinha muita dor de cabeça e eu não sabia o que era, eu estava emagrecendo muito. Então os sintomas, ele foi cada dia pior, né? Se agravando. E aí fui submetida à cirurgia, 4 dias depois recebi alta. Só que o inferno eu conheci depois, porque a medicação que eu estava tomando, prescrita pelo médico, me deu uma alergia conhecida como síndrome de Stevens-Jones. Quer dizer, o remédio que era para o seu tratamento provocou uma doença até pior. Pior, porque nessa aí eu perdi a visão, fiquei temporariamente cega, né? Eu tive broncopneumonia, infecção urinária. A senhora chegou a pensar que ia morrer? Não só pensei, como recebi o diagnóstico. A senhora recebeu o diagnóstico? Na realidade, a sentença de morte. Você que está me assistindo, você está entendendo o que essa mulher está falando? Ela recebeu, diante das imagens que vocês estão vendo, ela recebeu dos médicos que ela esperava tratar dela, um diagnóstico que você não sobreviveria. Uma sentença de que eu só teria 3 dias de vida. Meu Deus, 3 dias. E que se eu saísse dali seria um milagre, porque eu estava... E se eu saísse, eu estaria totalmente comprometida, vegetando em cima de uma cama. E eu não aceitei. E como que entrou a corrente do CT? Foi meu esposo, na época a gente era namorado. Ele veio lutar por mim no altar. Então foi muito importante isso. Mas nas piores... Durante esse período, porque os médicos, ninguém queria pegar meu caso, né? Porque era extremamente grave, ninguém queria se comprometer. Então houve essa rejeição também por parte dos médicos. E eu só tive que recorrer a Deus como meu único Senhor e Salvador. Quer dizer, se o seu noivo não tivesse, o seu marido não tivesse vindo lutar para a senhora, buscado no altar, a senhora não estaria viva. Não estaria viva. A senhora tem consciência disso? Totalmente. E aí teve uma situação que ele... Nessa pior fase, desses 3 dias, ele falava assim, olha, não se preocupe, vai dar tudo certo. Aí como eu não estava podendo falar, porque lágrimas eram de sangue, a saliva também era sangue, então tudo era sangue em mim. Então, como eu não podia falar, eu só pensava, meu Deus, como é que isso vai dar certo? Se o senhor não me tirar daqui, me leva logo, porque eu estou sofrendo. E a pele, ela ardia, ela queimava, porque foi constatado como queimadura de 3º grau. E aí, quando os dias foram passando, né, porque tem um processo, né? Os dias foram passando e vindo a melhora, o médico que cuidava de mim, que era o chefe lá, né? Ele falou assim para mim, Cleiva, o mais recente milagre do Senhor Jesus é você. Você estava desenganada. E bem-vinda a Deus. O próprio médico que te deu 3 dias, ele falou para você que você era um milagre. Na realidade, a equipe, né? Toda a equipe, eles confirmaram, o seu caso foi um milagre. O problema em si, mas quem falou foi este médico. Ele falou assim, olha, o mais recente, depois de Lázaro, o mais recente milagre do Senhor Jesus foi você. Bem-vindo à vida. O senhor está entendendo? Nós estamos falando de milagres. Tem pessoas que ela precisa só de uma melhora, só de uma oração. No caso dela, ela precisava da vida, porque não tinha mais expectativa de vida. Deus quer fazer o mesmo na sua vida e pode fazer. Olha o que ele diz, imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Ela não está aqui porque teve sorte, porque a equipe
A equipe encontrou o remédio certo, o tratamento certo. Ela está aqui porque o marido dela, diante do resultado, diante do diagnóstico, ele decidiu vir para o altar. E no altar, ele alcançou a resposta de Deus. Curada totalmente. Curada a minha visão, eu tinha perdido a visão, minha visão voltou. A pele, eu não tenho uma mancha sequer. Totalmente restaurada. Totalmente restaurada, sem nenhuma sequela. E a cirurgia, é para eu lembrar pelo que eu passei e de onde o Senhor Jesus me tirou. E aí, qual foi a sua maior conquista nesse altar? Foi a cura? Essa conquista foi muito importante, porque me deu a vida, mas a minha salvação é mais importante. Espírito Santo. Espírito Santo. Recebeu o Espírito Santo? Sim. É batizado no Espírito Santo? Sim. Então tem a bênção completa. A bênção completa. Foi a sua fé bem forte para Jesus. Amém, pessoal? Vamos lutar? Determina. Olhe para mim, determina. Diga para si mesma, terça-feira eu vou buscar o meu milagre. Determina aí. Terça-feira, nós vamos comprar a sua briga, nós vamos lutar com a senhora, vamos lutar com o senhor, vamos ensinar você a fazer uso da fé e vamos unir a fé com a senhora e o senhor. Jesus disse, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Está aqui escrito, é a palavra de Deus. Nós vamos pôr à prova. O Adalberto é mais um caso de uma pessoa que poderia não estar viva mais, mas ele está vivo e vai dar o testemunho dele. O milagre alcançado terça-feira na imposição de mãos na corrente dos 70. Qual o nome do senhor? Adalberto. Senhor Adalberto, a senhora? Ada. Dona Ada. Senhor Adalberto, conta aqui a vitória que o senhor alcançou usando a fé na corrente. Primeiramente, eu recebi um não, né? Um dia normal de trabalho, eu cheguei em casa e senti uma dor abdominal. E essa dor, a gente é relaxado, né? A gente sente e vai tocando o barco. Eu cheguei para minha esposa e falei, estou sentindo essa dor abdominal, uma dor que não era comum, né? E ela falou, vamos no médico. Eu falei, não precisa, amor, né? Enfim, aquela dor foi se agravando e nós chegamos até o hospital. E dali eu fui atendido, foi o primeiro atendimento e ali eu entrei para dentro, dali já não soube mais nada. E a minha esposa, que a partir daí ela começou a receber as notícias, né? O que o médico falou para a senhora? Quando ele foi transferido para o hospital, a médica chegou para mim e falou assim, senhora, vem cá, o senhor vai ficar internado. Falou para ele, seu Adalberto, pode ir lá tomar um banho. A senhora pode ir com ele. Aí quando eu acompanhei ele, ela falou assim, senhora, vem aqui, por favor. Aí ela falou assim, o estado do seu esposo é muito grave, a gente nem sabe o que fazer. Porque se eu levar ele agora para o centro cirúrgico, eu entrego ele para a senhora dentro de um caixão. Ele chegou para mim e falou assim, amor, o que a médica te chamou e te falou? Eu falei assim, que você vai ficar aqui para fazer mais exames, vão descobrir tudo certinho, você vai ter novos exames na madrugada. E eu não passei para ele o que eu tinha acabado de ouvir. E ele olhou dentro dos meus olhos, porque a gente estava de máscara no hospital. E eu tive que olhar para ele e falar assim, amor, Deus está no controle de tudo, você vai fazer os exames e vai dar tudo normal. O senhor também ouviu do médico, não, o senhor poderia não sair vivo. A gente se conhece pelo olhar, né? E quando eu vi nos olhos dela, eu falei, ali eu me blindei, pastor. Eu falei, agora é eu e Deus. Quando eu recebi essa notícia, eu cheguei em casa, aí eu orei, eu falei assim, Senhor, o Senhor já é meu pai, o Senhor tirou o provedor, né? Ele não podia trabalhar, teve que parar. Eu falei assim, então o Senhor vai ser pai da Mica e o Senhor vai cuidar do meu amor lá no hospital. Foi essa oração que eu fiz. E eu vou para a igreja cuidar das pessoas para o Senhor. Aí eu vim, aí quando eu estava saindo, falou assim, leva uma meia. E eu peguei essa meia e trouxe para cá, né? E eu não sabia das guerras espirituais que ele estava passando lá, porque ele ainda não tinha me falado. Que eu levei a água, ele não pôde tomar. O médico proibiu ele de tomar água no dia que eu levei a água consagrada. Aí eu peguei, pus no shampoo dele, pus no sabonete, dei um banho nele lá na cama mesmo, falei, vou passar essa água aqui em você. E aí eu trouxe a meia, aí o senhor falou assim, obreiro, sobem no altar. E eu ia falar com o senhor no final da reunião. Aí nós subimos no altar, eu falei, pastor, eu preciso falar com o senhor. Eu trouxe uma meia,
o senhor consagrar, orar, que meu esposo está internado. O senhor falou, vai buscar a meia. Enquanto eu fui, o senhor foi atender uma pessoa, a pessoa manifestou. Aí o senhor estava aqui com a pessoa manifestada e eu aguardando para o senhor orar na meia. Aí o senhor pegou a meia e falou assim, obreira, me dá a meia aqui. E o senhor passou no suor do senhor e falou, está consagrada. Quando eu cheguei no hospital para pôr no pé dele, ele não queria pôr a meia. Ele falou assim, amor, eu não vou pôr essa meia porque eu tô com meu pé queimando. Eu falei assim, ai que bom, vai desqueimar agora. Aí ele pôs a meia e dali começou a guerra dele espiritual, as coisas que ele viu lá no leito do hospital. E o médico não dava expectativa e esperança para a senhora? Não, ele falou que não. Ele estava com 5 órgãos. Diverticulite aguda com intestino perfurado. Era essa que ia levar ele para o caixão. Não era o câncer ainda, era a diverticulite. Aí tinha fígado, próstata, vesícula e o rim direito, que eles não sabiam o que era, mandou por um urologista. Era o câncer maligno no rim direito dele. Mas a partir do momento que eu fiquei retido ali no hospital, internado, eu me blindei. A tal forma que toda notícia que vinha contrária, eu repreendia. Então ali foi realmente o que ela falou, foi uma guerra espiritual ali. Era eu e Deus. E tem uma coisa que eu disse para ela, que foi eu e Deus. No leito ali do hospital, eu vi literalmente o inferno e o céu. E o que passou a acontecer a partir daí? A senhora aqui lutando, ele lá na mão do médico. Aí foi melhorando, teve alta, veio para casa. Aí quando foi no retorno da consulta, o médico chegou para ele e falou assim, seu Adalberto, vou internar o senhor agora. De novo. Aí ele falou assim, nós vamos operar o senhor do intestino. Aí ele falou, amor, eu não aceito isso. Porque daí ele já estava vindo também buscar. Ele já tinha tido alta e ele estava vindo. Aí ele ficou internado de novo, uma segunda vez. Aí o diretor do hospital que deu alta para ele falou assim, mas ele não tem nada, como que nós vamos mandar ele para cirurgia? Não precisou da cirurgia? Não fez a cirurgia, não foi para UTI, nada. E a gente continuou aqui na corrente. Aí quando foi agora, o ano passado, que já tinham descoberto o câncer no rim há 1 ano, ele não aumentou, ele ficou estacionado, não fez da próstata, que iria fazer também, não fez da vesícula, não mexeu no intestino, não mexeu no fígado dele. Então ele só fez essa cirurgia do tumor maligno no rim dele, que ele tirou e tirou 1/3 do rim dele. Não fez quimioterapia, não fez radioterapia, não tomou remédio depois que saiu do hospital. Nenhum tempo ele tomou remédio, nada foi passado para ele os médicos. Aí refez os exames? Fez os exames. E agora vai ter o acompanhamento que é normal. Quando dá um câncer maligno, o médico quer acompanhar, mas assim, não tem nada. Nos novos exames consta o quê? Curado. Tem mais nada? Nada. Já voltou Ativa. Firme na corrente? Firme na corrente. Foi a sua fé, foi a sua fé. Diante da situação que o senhor está vivendo, quantos tratamentos você já passou? Quantos especialistas, quantos médicos você já conversou? Quanto que você tem gastado com tratamento, com remédio, com um monte de coisa? Fora a situação que você está aí debilitado, parado. Ou você que está assistindo um familiar seu morrendo aos poucos. Você está assistindo testemunhos extraordinários. Pessoas que poderiam não estarem vivas estão aqui no programa testemunhando. Vamos lutar? Você vai acompanhar uma matéria agora. E nessa matéria você vai conhecer pessoas que viveu situações semelhantes à sua, ou até pior, mas venceram. Quando decidiram aliar a sua luta à fé. Quando você decidir vir para a Corrente dos 70, você vai estar se aliando a Deus. E uma vez aliando a Ele, a vitória é certa. Vamos assistir. Uma causa. Ela foi pro médico, o médico falou que ela estava com metade do cérebro com água. Em meio à incerteza humana. Ela tá no Ceará, minha sobrinha. Aí ele falou que não podia operar porque era no meio. Então, não sabia o que ia fazer. Mesmo longe, a certeza de um resultado. Quando o pastor colocava a mão,
A senhora recebeu a imposição de mão com a palavra. Quando ele colocava Na cabeça. na cabeça. Representando ela. Não, eu falava assim, meu Deus, o pastor não está colocando na Aldelice, ele está colocando na Dayana. O poder e a confiança em Deus impulsionaram Aldenice a participar da corrente dos 70. E foi nesta corrente que ela alcançou a cura para sua sobrinha. O médico falou que a cirurgia dela já tirou os pontos. Ela está sarada, que ele falou desse jeito. Ele falou, eu não entendi nada. Aí a mãe dela falou que as minhas orações. Durante a correria do dia a dia, estresse e compromissos, um sinal de alerta. Minha filha tem 12 anos hoje e ela nasceu sem nada. Nasceu saudável. Nasceu saudável. Quando ela tinha uns 4 aninhos de idade, começou a aparecer umas manchinhas vermelhas nela, tipo de calor, sabe? E eu não entendia. Parecia uma alergia. Parecia uma alergia. E aquilo foi só aumentando, conforme o tempo foi passando, foi aumentando. Em meio a esta atmosfera, crescem as doenças que são capazes de paralisar o nosso corpo e dominar a nossa vida. Com 7 anos de idade, eu não aguentava mais, aí eu procurei um médico, né? Na verdade, ela já tinha ido em vários especialistas e foi gasto muito dinheiro com consulta e aí falava que não tinha cura. Ao chegar na corrente dos 70, mãe e filha aprenderam a usar a fé e receberam a imposição dos 70 homens e mulheres. A partir daí, o milagre aconteceu. Eu não era da Universal, eu não era da fé. Eu comecei a fazer as correntes e aí eu colocava. Aí quando eu ia nas consultas, que o médico falava que não tinha cura, aí depois que eu entrei pra fé, aí eu falei, diabo, tem cura sim. Eu trazia ela e quando ela não queria vir, eu fazia tudo que o homem de Deus falava. Minha filha está curada, pastor, para a honra e glória do Senhor Jesus. Toda terça-feira, os familiares decidem lutar pela cura física e espiritual de um ente querido, na corrente dos 70, e descobrem o poder que tem por trás da imposição das mãos, como aconteceu com esta mãe. Tem um filho que ele mora fora do Brasil e ele sofreu um acidente. Ele tinha quebrado o pescoço. Mesmo distante do filho e recebendo as piores notícias sobre o estado de saúde dele, Ana perseverou na fé. E cada dia vinha uma notícia pior. Ele está com muita febre, não pode fazer esse exame, não pode fazer a cirurgia, está com pneumonia. E cada dia era uma... A senhora recebia notícias ruins dos médicos e vinha na corrente recebendo a palavra de Deus. Palavra de Deus. Eu falei, meu Deus, o Senhor é o Deus da cura. Quando fez 14 dias, o médico falou, agora ele abaixou a febre. E eu usando a minha fé e falando, Deus, manda um anjo lá para poder visitar o meu filho. Eu não posso estar lá, porque eu estou cá no Brasil, ele está lá nos Estados Unidos, não tem como. Então, o Senhor manda um anjo. Aí, quando ele foi, pastor, fazer a ressonância para implantar a placa no pescoço dele, o médico não acreditou. Falou, colou, o pescoço dele está colado. Restaurou sozinho. Restaurou sozinho. E como está escrito na palavra de Deus, imporão as mãos sobre os enfermos e estes serão curados. Hoje ele está abençoado, graças a Deus. Não teve sequela nenhuma, pastor. Não ficou nenhuma sequela? Nenhuma sequela. Corrente dos 70, uma corrente pela vida. Toda terça-feira, às 7, 10, meio-dia, 15 horas e às 20 horas na Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo. Olha o que está escrito aqui, leia comigo. Você consegue ler? Imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. É o que nós realizamos terça-feira. Em número de 70, nós vamos estar impondo as mãos das 19 até as 20 horas. 20 horas começa a corrente dos 70, até as 21h15, 21h20, e você sai pelo corredor dos milagres. Terça-feira é o dia do seu milagre. Se proponha aí com a senhora, com o senhor, vim lutar pela sua vida, vim lutar pela vida do seu familiar. Você não precisa perder a sua vida e nem o seu familiar para essa doença, uma vez que chega uma proposta para salvar a sua vida na corrente dos 70.
Bom, eu quero mudar de assunto agora, eu quero falar um pouquinho de domingo. Domingo é o dia do Senhor. É o dia em que todo o povo se reúne aqui na Catedral da João Dias às 9h30 da manhã para buscar o Espírito Santo, para ouvir a palavra de Deus, para orar pela família. Uma reunião completa. E eu estou aqui convidando a senhora, o senhor, para que nesse domingo você se una aqui com essa multidão aí, ó. Tá vendo? Esse é o momento da reunião das 9h30. Bispo Cleito, todos os bispos, pastores aqui do Templo dos Maiores Milagres, a gente orando, atendendo para você que precisa. Prepara uma garrafinha de água para você trazer domingo, para receber na entrada do templo a gota do milagre, e num dado momento o bispo vai estar consagrando e abençoando para você receber a bênção e para levar para sua casa. Concentração de fé e milagres no domingo, dia do Senhor. 9h30 da manhã, reunião principal. Se você não pode, tem 7 horas da manhã. E se de tudo não pode, tem 18 horas, tá bom? Vou deixar você com esse intervalo e o convite para que você e sua família estejam conosco neste domingo. De um lado, um exame e a palavra de doença. Do outro, a palavra de Deus. Eu sou o Senhor que te sara. De um lado, as palavras da falência, dívida e miséria. Do outro, a palavra de Deus. Abrirei as janelas do céu e derramarei bênçãos sem medida. De um lado, a palavra do divórcio. De outro, a palavra de Deus. O que Deus uniu, não separe o homem. Para cada palavra de ameaça, para cada palavra de morte, para cada má notícia, há uma palavra vinda do próprio Deus para a desafiar. A palavra que nos agarramos com convicção prevalece. A palavra de Deus é Deus em espírito. Por isso, ela nunca irá falhar. Prepare-se para a Semana do Está Escrito, de 7 a 14 de julho. Durante 7 dias, desafiaremos a sentença do mal diante de Deus. A partir deste domingo, às 7, 9h30 e às 18 horas. No Templo dos Maiores Milagres, Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro. E em todas as igrejas Universal. Acesse universal.org/localizar.